Supermercado Arco-Íris, desde 1984. Não vá além, vai direto a ele. Sorveteria Chamusca, melhor do local. Sabores únicos vão te conquistar. Sorveteria Chamusca, frescor e sabor em cada colherada. Na FBF, oferecemos serviços de qualidade para a segurança da sua casa ou empresa. FBF, porque energia é coisa séria. Mantiqueira combina com família, diversão, almoço e paixão. Mantiqueira combina com você. Escolha um sabor e dê um gás no seu dia. Mantiqueira, para todas as horas. Na Farmácia Negrifarma, cuidar da sua saúde é nossa missão. Com manipulação personalizada, garantimos precisão e confiança em cada fórmula. Contamos com medicamentos com ótimos preços, uma enorme variedade de produtos de perfumaria e uma linha completa de suplementação, além de um serviço de entregas eficaz na praticidade do seu dia a dia, levando nossos produtos direto ao seu lar. Farmácia Negrifarma, a gente ama cuidar de você. Alcance seu potencial na Academia Oliver Fitness. Estamos comprometidos em ajudar você a alcançar seus objetivos fitness e de saúde, onde o seu potencial encontra o seu propósito. Aprenda com os melhores na CCAA. Com nossa metodologia comprovada e professores altamente qualificados, estamos comprometidos em levar você ao próximo nível de fluência. Se você deseja dominar um novo idioma para viajar, estudar ou avançar na carreira, na CCAA você encontra o caminho certo para o sucesso. CCAA, é assim que se fala. Na Marcenaria Horto Florestal, estamos dedicados em atender você, transformando madeira em arte, ideias em realidade. Refresque-se com o melhor sabor da cidade na Sorveteria Quichake. Delicie-se com nossos irresistíveis sorvetes e açaí. E mergulhe em um universo de sabores com nossos milkshakes cremosos. Venha experimentar o verdadeiro prazer gelado na Sorveteria Quichake. No Ita Supermercados, nossa missão é oferecer a você uma experiência de compras que combine qualidade, variedade e economia. Desde produtos frescos e selecionados até ofertas imperdíveis. Estamos aqui para garantir que sua lista de compras seja sempre preenchida com o melhor. Ita Supermercados, qualidade e economia perto de você. Transforme seu futuro com a Unopar. Aqui acreditamos no poder da educação para mudar vidas. Com nossos cursos inovadores e um corpo docente altamente qualificado, estamos prontos para ajudar você a alcançar seus sonhos acadêmicos e profissionais. Unopar, onde seu futuro ganha forma. Na NERI, nosso compromisso é garantir que sua equipe esteja protegida, saudável e pronta para enfrentar qualquer desafio. NERI, porque segurança é mais do que uma obrigação, é uma prioridade. Potencialize sua experiência com a LR Celular. Aqui você leva sua experiência móvel a um novo patamar. Tecnologia e serviço com excelência você encontra aqui. Na Toca do Urso não se trata apenas de matar a fome, mas de proporcionar uma experiência gastronômica inesquecível. Toca do Urso, onde o sabor encontra o conforto. Conecte-se com o mundo com a Infinity Internet. Aqui entendemos que uma conexão confiável e rápida é essencial para o seu dia a dia. Infinity Internet, a melhor internet de Itamonte. Oi, nós estamos aqui do Empório Massa Fina. Ficamos aqui na beirinha da BR, a nossa loja foi localizada no fácil acesso. Temos estacionamento para você que está vindo passar férias, passear aqui na região do sul de Minas, São Lourenço, Virgínia, região. Então você não pode deixar de conhecer a nossa loja. Fica facinho para quem está voltando, para você levar queijos artesanais, regionais, feitos aqui. Nós temos a nossa produção, temos cafés, doces, geleias, além de uma cafeteria completa com os melhores pastéis aqui da nossa região. Então estamos te esperando, não perde essa oportunidade. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, primeiro programa do Em Nome do Pai de 2025. E estou muito feliz para estar tomando essa atividade do programa. E, em primeiro lugar, queria agradecer por essa oportunidade que o pessoal do Ita na Rede
tá me dando para dar continuidade aqui no programa, porque a gente teve algumas mudanças, algumas despedidas. Felipe e o Léo, eles, por motivos pessoais e por novos projetos, eles não estão mais participando do programa Em Nome do Pai. E quero agradecer a esses dois por ter tido essa oportunidade de ter experiências com eles aqui na mesa. Eu tenho entendido, principalmente em relação à cultura, é vida na vida, é você se dispor a ser vida, a viver, a servir com a sua vida para que essa pessoa chegue e conheça Cristo. Eu tenho um testemunho que não é meu pessoal, mas da minha caminhada, fez parte da minha caminhada, uma missionária que me impactou muito, que ela foi para uma tribo. E é uma tribo que vive no meio do mato e eles têm uma cultura de muitos espíritos, né? E eles, na verdade, eles têm muito medo. Então, eles cultuam e fazem vários rituais para esses espíritos porque eles têm medo. Então, cada medo, eles cultuam um espírito. E Deus falou com ela para ela ir para esses povos e ela foi, se inseriu ali. E a primeira coisa que você precisa entender, você precisa mergulhar na cultura. Se você quer ganhar um povo, você precisa se dispor a primeiro fazer parte desse povo. Tem uma passagem de Paulo que ele fala, né? Que para ele poder infiltrar, ele precisa entender, não sei qual passagem, Paulo, mas ele precisava entender a lei dele. A lei, sim. Para ele poder conseguir ter Você acesso. precisa imergir na cultura. Então, isso já é uma permissão, porque se a gente ficar cheio de preconceito, a gente não consegue. Então, primeira coisa, você precisa imergir na cultura, para você entender como aquele povo pensa, né? Como eles, o estilo de vida deles, né? E aí ela foi morar lá e primeira coisa, depois disso, relacionamento. Relacionamento é tudo. Se permita ser amigo de alguém que não conhece a Deus. Se permita, sabe, ter acesso de alguém que não conhece a Deus. E aí no relacionamento você vai ganhando o quê? A confiança. Então ela foi ganhando a confiança, só que ela não conseguia pregar. Já tinha passado 3 anos e ela, Senhor, o que eu faço? Eu tô aqui, eles confiam em mim, já me deixam estar aqui. Que foi toda uma batalha, eu tô resumindo, né? E ela começou a orar, mas eu não consigo achar o acesso, o ponto, porque se eu falo uma coisa, ele entende que é um espírito. Se eu falo outra, ele pensa no outro espírito. E aí ela teve uma viagem para se encontrar com uma missionária. E quando elas retornaram dessa viagem, a missionária chegou na casa dela e a casa dela estava cheia de ritual. A casa dessa missionária que já morava lá com esse povo. E a outra missionária ficou apavorada. Meu Deus, e agora? Fizeram um monte de feitiçaria, não sei o que, vamos tirar ela. Não, calma. E na hora o Espírito Santo falou, você não pediu? Aqui está o acesso. Quando uma da mulher daquela tribo chegou, na língua dela, ela foi falar, você chegou, viu o que a gente fez por você? Como você não estava aqui, nós clamamos ao nosso Espírito para que guardasse sua casa de tal Espírito. E na hora o Espírito Santo deu entendimento para aquela missionária, agora pregue sobre a morte dos primogênitos. Eu sou esse Deus que passo nos umbrais o meu sangue. E Deus deu para ela essa revelação. E ali ela conseguiu inserir Jesus na cultura e trazer essa cultura para esse único Espírito. Único Deus poderoso. Então isso para mim me tocou muito, porque se você não se permite, você não vai conseguir. Então a primeira coisa, se despir do preconceito, se esvaziar de si mesmo, dos nossos achismos e mergulhar, porque Jesus, quando ele escolheu nos resgatar, ele mergulhou na nossa cultura, na cultura de pecado, sabe, na cultura de competição, de briga, de comparação. Foi isso que ele fez. Ele veio e morou no meio de nós. Então a primeira coisa é imergir na cultura, para que a gente possa ganhar o coração. A gente não ganha ninguém para Jesus sem antes ganhá-lo para nós mesmos. Olha só, você é luz, você não pode se misturar, Não, tudo bem, concordo, você tem que ter uma certa conduta, o Espírito Santo também vai te constranger, ali não é legal, tal. Mas em questão de, vou dar um exemplo assim, de festa familiar. Às vezes tem uma festa da família, não, eu não vou porque eu não posso me misturar, agora eu sirvo ao Senhor. Gente, aí uma coisa eu aprendi, Jesus estava numa festa de casamento que ficava semanas, e lá só tocava louvor. Não, você, né? Aí a gente falava assim, você não pode ficar ali junto, mas não, você tem que se separar, porque agora você é separado, você pode estar lá assim e fazer a diferença lá. Por que não? Né? Não tem colocado muito isso pra gente, né? Na religiosidade que eu tô falando, né? Aí as pessoas se afastam da gente. Há pouco tempo atrás eu até conversei com a minha cunhada, fui pedir perdão a ela. Ela falou assim, nossa, Débora, engraçado. Depois que você virou crente, você se afastou da gente.
E eu senti muito a sua falta. Eu falei, eu quero te pedir perdão porque eu era uma religiosa. Então, eu quero te pedir perdão. Jesus te ama, assim como me amou, me ama. E a gente começou a ter um pouco mais de comunhão agora, há pouco tempo atrás. Eu estava totalmente bitolada naquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu, a santidade está dentro da gente, da nossa Acho que a gente poder levar a palavra, né? Exatamente, o amor, né? A gente está experimentando esse amor, a gente está experimentando esse perdão. Como fazer aquela... Gente, aqueles que creem no Senhor, acho que a gente não pode colocar muros entre a gente e as famílias, amigos. A gente tem que fazer pontes Exatamente. para que eles sejam alcançados assim como nós. Esse versículo que é impressionante de Marcos, versículos 6, 7 e 8. Jesus respondeu para esses fariseus: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fosse mandamento de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e substituem por sua própria tradição. Então, tudo isso que você falou é lindo, porque você vê que o poder de Deus existe, não é coisa da imaginação nossa. Ele opera quando realmente você está aberto para receber aquilo dele. E tem as renúncias, né, Débora? Né? Então, assim, abrir mão justamente desses padrões, né? Dessas tradições, das tradições. né? E é muito lindo. Como é que eu vou dizer? Essa questão da religiosidade, uma coisa assim que me marcou muito, como eu falei, eu era líder. Então, eu era cobrada do pastor para que eu chamasse a atenção do resto do grupo. E uma coisa que a palavra do Senhor fala, que tipo assim, você deve tomar a ceia, você não deve tomar a ceia indignamente, correto? Está escrito lá, né? Não se tome a ceia indignamente. Então, eu aprendi que essa palavra indignamente, eu poderia colocar coisas. Então, eu posso falar assim, ó, você não vai tomar ceia, porque a palavra de Deus diz que você não pode tomar ceia indignamente. Você não está dando dízimo, você não está vindo na escola dominical, você está acontecendo isso e aquilo. Eu colocava regras em cima desse versículo. E eu fui estudando a palavra e conhecendo, e eu vi que essa palavra indignamente, eu não posso usar, eu estou acrescentando coisas, né, em cima desse versículo para colocar regras e padronizar, né? Não, a palavra indignamente significa você crê ou você não crê. Então está dizendo assim, olha querido, você não pode tomar, se você não acreditar que é a ceia, que é o corpo, que é comunhão, você não acredita nisso, então você não toma. Agora, se você acreditar no fundo do teu coração que o Senhor Jesus falou, né? Ó, toma a ceia, para você vai ter comunhão, parte comigo, tal. Amém. Você crê nisso? Crê. Ah, mas eu sou pecador, eu sou falho. A palavra do Senhor diz que não existe um justo. E se a gente fala que não tem pecado, a gente já está pecando. Mas diz também que Jesus, ele nos perdoa e nos limpa e nos purifica. Então, dobre o seu joelho, peça perdão, creia no perdão, levanta e vem tomar ceia. Vai fazer comunhão com o Senhor. Mas não, o padrão religioso, eles usam essa palavra indignamente para fazer uma lista. E não existe isso na palavra, está acrescentando coisas porque a doutrina do homem, né, quer arrumar direitinho. Não, gente. Então foi exatamente, eu falei, meu Deus, como assim? Mas esse versículo que é impressionante de Marcos, versículos 6, 7 e 8. Jesus respondeu para esses fariseus: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fosse mandamento de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e substituem por sua própria tradição. Então, tudo isso que você falou é lindo, porque você vê que o poder de Deus existe, não é coisa da imaginação nossa. Ele opera quando realmente você está aberto para receber aquilo dele. E tem as renúncias, né, Débora? Né? Então, abrir mão justamente desses padrões, né? Dessas tradições. Das tradições. Né? E é muito lindo. Como é que eu vou dizer? Essa questão da religiosidade, uma coisa assim que me marcou muito, como eu falei,
eu era líder. Então, eu era cobrada do pastor para que eu chamasse a atenção do resto do grupo. E uma coisa que a palavra do Senhor fala, que tipo assim, você não deve tomar a ceia indignamente, correto? Está escrito lá, né? Não se tome a ceia indignamente. Então, eu aprendi que essa palavra indignamente, eu poderia colocar coisas. Então, eu posso falar assim, você não vai tomar ceia, porque a palavra de Deus diz que você não pode tomar ceia indignamente. Você não está dando dízimo, você não está vindo na escola dominical, você está acontecendo isso e aquilo. Eu colocava regras em cima desse versículo. E eu fui estudando a palavra e conhecendo, e eu vi que essa palavra indignamente, eu não posso usar, eu estou acrescentando coisas, em cima desse versículo para colocar regras e padronizar. Não, a palavra indignamente significa você crê ou você não crê. Então está dizendo assim, olha querido, você não pode tomar, se você não acreditar que é a ceia, que é o corpo, que é a comunhão, você não acredita nisso, então você não toma. Agora, se você acreditar no fundo do teu coração que o Senhor Jesus falou, toma a ceia, para você vai ter comunhão, parte comigo, tal, amém. Você crê nisso? Crê. Mas eu sou pecador, eu sou falho. A palavra do Senhor diz que não existe um justo. E se a gente fala que não tem pecado, a gente já está pecando. Mas diz também que Jesus, ele nos perdoa e nos limpa e nos purifica. Então, dobre o seu joelho, peça perdão, creia no perdão, levanta e vem tomar ceia. Vai fazer comunhão com o Senhor. Mas não, o padrão religioso, eles usam essa palavra indignamente para fazer uma lista. Não existe isso na palavra, está acrescentando coisas, porque a doutrina do homem, quer arrumar direitinho. Não, gente. Então exatamente, eu falei, meu Deus, como assim? Mas o que fez da Bia sentir esse chamado para reaproximar de Cristo? Quando, no começo do ano de 2024, Deus estava falando muito ao meu coração que a vida que eu estava levando, que era uma vida praticamente dupla, porque eu levava uma vida no mundo e uma vida na igreja. Então, desde o começo de 2024, Deus tinha falado ao meu coração que não era aquela vida que Ele queria para mim. E eu estava ali tentando entender o que Deus queria comigo. E eu passei por diversas situações que me levaram ao meu passado e aonde eu tive que perdoar o meu passado, coisas que aconteceram no meu passado. Então, o ano de 2024 me fez reviver várias situações, que foi onde eu tive que liberar perdão e eu tive que ser perdoada. E aí eu fui no encontro com Deus, na Igreja Manaim, que até vocês estavam. Foi uma benção. Foi uma benção. E lá minha vida foi transformada. Naquele dia Deus falou muito ao meu coração. Eu senti o colo de Deus mesmo, Deus me abraçando. E ali eu recebi muitas promessas de Deus para minha vida. E eu lembro muito forte de quando um pregador que estava orando comigo, ele falou para mim que tudo que eu estava passando tinha um propósito. E que eu ainda falaria em vários lugares sobre tudo que eu estava passando, para ajudar algumas pessoas. Então, eu estar aqui hoje já é o propósito de Deus, vivendo um pouco do propósito de Deus. A Paulinha tá aqui, primeiro agora o programa dela, né, Paula? Então, né? De muitos. Em nome de Jesus. Então, hoje nós estamos aqui num programa muito especial. Nós vamos falar sobre um tema que abrange muita coisa. E, na verdade, nós vamos falar sobre o perdão. E o perdão, a gente sabe que ele abrange o arrependimento, a cura, a dependência que a gente tem de Deus. E nós estamos com uma convidada muito especial hoje, que é a Bia Lopes. Ser filha de pastor foi extremamente importante na minha caminhada com Cristo. Porque você está sempre aprendendo, Porque assim, como pastor, meu pai estava sempre estudando. E assim, o exemplo arrasta, E assim, eu sempre via meu pai, até hoje, meu pai levanta cedinho para orar 1 hora por dia, de manhã, fora os outros horários de dia que ele tem de oração também. E ele tem o tempo dele com Deus ali, que eu acredito que dê até umas 3 horas por dia. Porque aí é o tempo dele tá meditando na palavra, dele tá fazendo os estudos, as coisas dele, o tempo de oração. E assim, a gente sempre viu isso, sabe? Só que assim, mesmo estando na igreja, conhecer Jesus
ter intimidade com Jesus é bem diferente. É uma coisa que, assim, eu confesso que essa intimidade e esse conhecimento de Jesus, ele veio quando, assim, por mim mesmo, não pela família, não por ter sido criada na igreja, eu comecei a ler a palavra. Porque, assim, às vezes a gente conhece Jesus de ouvir falar. Você vai no culto, você ouve falar de Jesus, você visita uma outra igreja, você ouve falar de Jesus, você assiste um filme, você vê um vídeo, alguma coisa. Mas, assim, conhecer Jesus mesmo é quando a gente começa a andar com ele de verdade. E para conhecer Jesus, a gente tem que estar na palavra. Então, assim, quando eu aceitei Jesus mesmo na minha vida, foi quando eu peguei a minha Bíblia e falei, não, agora eu vou, né? E é assim, todo dia. São todos os dias. Porque se você também fechar a sua Bíblia lá e ficar um mês sem ler a Bíblia, não sei o que, vai ficar difícil. Você falando sobre essa inquietação, engraçado que hoje eu conversei com meu marido e eu conversei depois com a pauta e ele falou assim, eu tô assustada com você, que a gente tava almoçando, e aí ele falou assim, eu tô assustada, vou repetir o prato e já volto. Aí eu fiquei sozinha pensando assim, gente, ele tá assustado, porque é lindo, Mi, assim, quanto mais a gente tem contato com pessoas com um propósito muito grandes, assim, com esse chamado tudo, é admirável, porque você quer cada vez mais buscar, né, principalmente entender mais a palavra. E entendendo que é missionário, que eu falei de palavra pro Fred, na verdade, às vezes eu só escutava, mas nunca tinha esse entendimento, esse papel. Quando foi postando nos cortes da PAN, né, alguns posts que precisava fazer, e lá você vai pesquisando ali, vai te dando, né, o discernimento do sentido, né, da palavra. E aquilo ali foi começando a mexer comigo. Eu falei assim, gente, levar o evangelho para aqueles que não têm entendimento. Falei, carambola. Aí eu falei pra Paulo, falei pro meu marido hoje, falei assim, eu preciso fazer mais. Porque assim, eu não tô negando hoje a minha busca de uma forma, não sei se morna, não sei se é essa palavra, mas acho que eu tô muito cheia, porque assim, o meu secreto com ele tá extremo, porque aquele quarto meu, acredito que, nossa, meu Deus do céu. E o meu estudo com ele também, como eu falei, como ainda hoje eu acredito que o meu discipulado está sendo dessa forma muito natural e muito gostoso, a Paula já me chamou para fazer, né, esse convite, ela me convidou para a igreja dela, acredito muito, e eu preciso também ter esse ensinamento. Mas eu vejo que eu tô tendo pessoas assim que eu nunca imaginar, que eu nunca ia ter uma conversa, tanta coisa mais gostosa. E eu sozinha ter esse entendimento com ele, e eu senti aquela necessidade de poder passar, e não é assim, questão religiosidade, né, falando, é a necessidade de falar assim, gente, tem a oportunidade de conhecer um pouquinho a palavra, que é a verdade. Se dá uma oportunidade de poder ler a Bíblia, porque ali vai te libertar de uma certa forma, que você não vai se sentir escravo de ninguém. Deus vai te libertar e Ele vai te instruir, a voz dele é nítida e clara. Então hoje eu vejo assim, falei pro Fred, acho que eu precisava fazer mais, sabe? Às vezes eu precisava conversar com mais pessoas, às vezes eu precisava dar esse consolo da palavra. E esse, conforme você falou, que você estava sentindo, foi todo esse processo, desde quando a gente conversou com a Pam, que eu ficava assim, gente, tá alguma coisa. Até que eu falei pra Paula, até um dia eu senti a vontade, que tá me assustando às vezes também, de não mais fazer minha focação de massoterapeuta, de aromaterapeuta, e de viver na obra. De onde ele me mandar, eu quero continuar. Porque eu falo assim, é uma coisa assim, mas é que arde no coração. Quanto mais a gente conhece a Cristo, eu acho mais a gente quer fazer o conhecido. E a gente não tem a capacidade por nós mesmos, não é de nós que sente isso. É o próprio Espírito, sabe? E justamente gosto de falar assim, gente, se eu sair, como que eu vou sobreviver, né? Como eu vou pagar minhas contas? Como? E vem realmente o olhar do homem, né, para o mundo, você fala assim, gente, não tem condições. Mas é uma coisa muito forte, é difícil de explicar mesmo. E ao olhar dos homens, o povo fala assim, você tá maluca. E parece mesmo uma loucura, né? Um estilo de vida totalmente diferente. Porque
o mundo que a gente vive é extremamente consumista, sabe? Você é o que você tem. Aí você tá dizendo pro mundo, ó, eu tô indo contra tudo que o mundo prega. É o status, né? O status de você ter e ter mais e mais e mais. Você tá indo contra tudo isso. Então, é difícil, sabe? Não é fácil. Eu não quero romantizar a vida missionária, mas nós experimentamos de provisões de Deus, sabe? De facetas do caráter de Deus que uma vida comum não passa, sabe? Até porque a gente é muito tendencioso a achar que o nosso trabalho, né, que o que a gente faz com a força do nosso braço, no sentido de ir lá e fazer alguma coisa, é o nosso ganha-pão, é aquilo que me dá dinheiro. A gente é tendencioso, só que eu tava lá no meu trabalho porque Deus colocou graça nos meus gestores, para que eles me vissem com graça e me promovessem. Deus me deu a faculdade, Deus me deu saúde. A gente vive todos os dias, a gente experimenta milagres de Deus todos os dias. A gente experimenta, por exemplo, acordar, tá aqui hoje conversando com vocês, ter vivido esse dia. É uma vida simples, é o ordinário do dia a dia, mas cheio de Deus. É um ordinário que você vê Deus em tudo. Então, assim, não é o meu trabalho que era o meu ganha-pão, era o Senhor provendo através do meu trabalho, me dando saúde, preparando uma empresa que me contratasse, me dando a faculdade, e a mesma coisa com você, sabe? A mesma coisa acontece com a gente. A diferença é que hoje eu continuo vivendo na dependência de Deus, só que agora o meu patrão é Ele, entendeu? Então, que delícia. Hoje Ele é o meu patrão e eu posso falar, Ele é um querido, ele é maravilhoso. E é muito bom a gente ter essa troca de experiência, né, Natanael? Porque a gente precisa dessa união, né? E uma das umas palavras, assim, que veio desde a semana passada de relacionamento. A gente precisa fortalecer esses relacionamentos. Porque se você pensar que não, o mundo, ele é muito mais forte com relacionamentos. Você vê que chega o final de semana, todo mundo convida pra ir pro barzinho, por exemplo. E a gente meio que se fecha um pouquinho. E a gente precisa se expandir, na verdade, né? Mais fortalecer esse relacionamento nosso. De um louvor, de conversar, de dar o seu testemunho. Às vezes uma fraqueza, a gente pode ajudar o irmão naquela fraqueza, porque a gente passa por desânimo, né, Natanael? Fraqueza, às vezes vem realmente aquele dia que você fala, meu Deus, parece que eu não vou dar conta. E onde que vem o irmão pra estar ali te levantando, te apoiando? Eu costumo dizer que às vezes a gente prega a palavra com medalhas, apresentando os nossos troféus, aquilo que a gente tem. Sim, verdade. Às vezes a gente prega com as nossas cicatrizes, né? Porque se eu pegar uma cicatriz minha, vou me lembrar onde eu me machuquei, vou me lembrar o quanto doeu, o quanto demorou para se curar, mas eu posso apertar, eu posso passar a mão ali, é só uma lembrança, não dói mais. E eu costumo dizer que às vezes a gente precisa pregar com a nossa ferida ainda exposta. Às vezes Deus também usa uma ferida exposta. Deus usa ali aquilo que está sangrando, mas aquilo também vai edificar alguém. E Deus vai usar tanto as medalhas, as cicatrizes ou as feridas que ainda não foram saradas. Ele nos sara para sarar alguém. Ou também quando a gente prega precisando receber a palavra também, né, Natanael? Às vezes você está pregando e é uma coisa assim que está acontecendo na sua vida. A gente está pregando pra gente mesmo. Tudo que a gente está pregando está servindo pra gente. Às vezes a gente dá a resposta que a gente estava buscando. Deus usa a gente mesmo, é verdade. né? Nossa, gente, mas eu tô falando isso pra ele, mas né, acontece tanto isso na minha vida, né? Mas é um tratamento, às vezes, de Deus com a gente mesmo, assim, nesse sentido, né? Costumo dizer isso. Às vezes nos últimos meses eu tive uma oportunidade pra mim foi muito impactante, foi muito abençoadora, que foi de levar a palavra ali na Casa de Recuperação, Manaim. Ai, que legal! Então, assim, uma coisa que eu sempre falava para eles lá era isso. Se a palavra não curar daqui para lá, vocês podem ter certeza que ela tá curando daí para cá. Porque ali eu via, e tinha dia que eu saí dali e falava, não sou crente. Alguém... Por isso que hoje eu busco a voz de Deus, porque se Ele teve o domínio sobre o meu corpo, hoje eu quero o inverso, eu quero que o Espírito Santo habite. Então, eu realmente, quando o Espírito, né, a alma está muito enfraquecida e você não tem essa força em Deus, realmente, gente, você é conduzido para fazer piores coisas possíveis. Eu nunca imaginei fazer coisas na minha vida
sobre o meu corpo, sobre tudo. E eu falei, gente, isso não sou eu que tô fazendo. Então, realmente, a gente tem que se fortalecer, porque é um assunto muito sério e ninguém ainda entende esse processo. Ninguém entende. E, infelizmente, muita gente ainda acha que é frescura. Muita gente ainda acha. Nos dias de hoje, isso tá virando menos A gente tabu, né? escuta, às vezes, umas pessoas assim, mais velhas, que têm um outro entendimento, falam assim, gente, mas para, que bobeira. Não é bobeira. E tem um caso também, desculpa, tá? Mas há quem diga também que a depressão ela é totalmente a falta de Deus. Só que aí que tá o negócio. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Elias, quando ele tá lá, Elias, eu marquei aqui, 1 Reis, capítulo 29, versículo 4. Ele pede a morte. Os profetas de Baal, ele pediu a morte. O que é isso? Ele não estava vivendo uma depressão, isso é um pico de depressivo que ele teve ali. Sim. A gente vai ver Jó, por exemplo, Jó capítulo 3, versículo 1. Que estornou porque havia nascido após sofrer perdas terríveis. Nós vimos Salmo 48, expressou profunda tristeza e desânimo em diversos E Salmos é todo o processo de Davi depressivo, né? Os picos dele, né? Aí talvez alguém vai perguntar, tá bom, Leonardo, mas isso não é falta de Deus, por que vocês vão sair da igreja para pregar a Deus? É porque tem gente, talvez, que tá faltando um pouco de fé para acreditar que vai acontecer. A gente tem que levar para lá, para falar que vai acontecer. A gente acha que é mais depressão. Jesus não cura depressão, mas Jesus tirou Lázaro de dentro do túmulo. Jesus ele falou para a filha de Jairo, levanta que você só tá dormindo. E aí a gente não vai acreditar que ele cura uma depressão? Então, tipo assim, Jesus ele pode curar a depressão. Só há quem pregue para eles que estão depressivos. Só há quem falta quem pregue para eles. Há quem pessoas para pregar, pessoas para anunciar aquela passagem. Como é que vai acreditarão se não há quem pregue? Conhecer a palavra. Exatamente. E nada melhor do que essa reunião de pastores ungidos do Senhor, ministro da palavra. O dia que a gente estava orando, eu tive a oportunidade de comentar, né, pastor? Que presença de Deus reunido comigo. São pessoas que estão na frente do evangelho, eu repito de falar. É a autoridade de Deus sobre a vida dele. Tipo assim, isso aqui, aquele ditado que o mundo usa, a gente até pode citar, andorinho sozinho não faz verão. A gente sozinho, como igreja, não adianta nada, Deus dar o projeto, sozinho não consegue nada. Se os pastores que estão por detrás abraçassem a causa, são eles os responsáveis por isso acontecer e Deus fazer isso no nosso meio. E para a gente falando sobre Salmo, para você ver como ele me conduziu para Salmo. A minha primeira leitura bíblica, quando a Paula me deu a Bíblia, isso ela me instruindo os versículos e nada fazia sentido no momento. Mas quando eu fiz uma oração clamando a ele e pedindo, né, foi Salmos. E por isso que acho que foi tão... Por isso não foi? Boa noite a todos que estão ouvindo, vocês pela oportunidade e principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e que a partir desse programa Ele faça na vida de muitas pessoas, que pessoas que se encontram no lugar que eu me encontrava e possam abrir o coração e deixar o Espírito Santo tomar conta, que é maravilhoso, é coisa surreal. Fala um pouquinho, quem que é o Bruno? Para aqueles ainda que não conhecem. Bruno veio de onde? É de Monte? Meu nome todo mundo conhece, é Bruno, meu apelido é Soraya, eu sou nascido e criado aqui em Tamonte. Não posso nem um pingo reclamar da minha infância, que a minha avó me criou como um menino de ouro dos olhos dela. E, sabe, tive de tudo na medida do possível. Muitas das vezes ela deixava de fazer para ela, para fazer para mim, então eu não tenho que reclamar disso, sinto muita falta dela. Tive uma infância, um menino brincalhão, sempre divertido, não gostava de estudar de jeito nenhum. Mas com o tempo eu fui me perdendo na minha infância, deixando de estar ao lado de pessoas boas para fazer outras coisas que eu fui, com o passar do tempo, eu só fui me perdendo. Tristecendo a minha avó, deixando a minha família triste. E me perdi mesmo. Realmente eu me perdi completamente. Na infância, comecei a virar brigão, encrenqueiro, onde ninguém queria estar perto de mim. Às vezes só tinha minha avó. Minha avó era tudo pra mim. A minha avó, desde criança, eu não tinha ela, e minha mãe a vida inteira também foi um pouco perdida.
Eu sempre tive ela, minha avó, desde criança. Eu lembro quando ela pegava eu pra passear e saía passeando comigo no asfalto, toda tarde, sabe? Tinha orgulho de falar que eu era neto dela. E hoje, eu queria que ela pudesse ir pra ver hoje tudo isso. Ai, mas se transformou num outro homem, né? Graças a Deus, Deus me transformou. E através da minha vida, Ele vai transformar muita gente ainda. Amém, em nome de Jesus, a gente crê nisso. E essa relação com a sua avó, por mais que você se desviou, né? Ela trouxe de volta o que ela te ensinou, né? Porque a própria Bíblia fala que assim, instrui a criança no caminho que deve andar, quando for velho, não se desviará dele. Não significa quando for lá na velhice. Mas assim, vai chegar um ponto na vida, tudo aquilo que foi passado pra gente na infância, tudo aquilo que foi falado, vai estar no nosso coração. Então assim, a gente se volta pro caminho bom. Então assim, sua avó te criou com todo amor, com todo carinho, igual você falou, era o menininho de ouro dela e tal, te educou para que você fosse o melhor, né? O melhor. Como a gente estava falando sobre ansiedade, sobre depressão, né? Esse louvor é uma resposta, né? Para quem está passando por momentos difíceis, você que está aí ligado. Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Nenhum momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor pra levantar o dia difícil, uma ajuda do alto eu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com o sorriso. É que o louvor era teu pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovador. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o Pai. Meu Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Tchau, gente. Ai, que Senhor. lindo. Depois desse reencontro com Jesus na sua vida. Ai, adoro ouvir falar. Assim, quando eu chego aqui em 2016, eu cheguei aqui sem perspectiva de vida, né? E automaticamente, quando nós nos entregamos para a drogadição, nós perdemos convívio com a família, nós já não temos mais sonhos, projetos, ideais. Então, meu projeto era só usar droga. Eu tinha isso na minha cabeça. Mas quando eu volto para cá em 2016, eu volto a sonhar em casar, ter uma filha. E eu lembro que Deus tinha falado comigo no domingo, falou assim, olha, vai para a ETM que lá você vai encontrar a sua esposa. E eu falei assim, eu tô ficando louco. Eu vou casar com uma mulher de casa de recuperação. Eu casar com ela, se eu tiver uma recaída, eu saio com a televisão, ela vai sair com a geladeira. Mentalidade. E eu lembro que eu chego dia 31 de outubro aqui. Numa segunda-feira, eu entrei na sala de aula à noite, tenho o costume de olhar para trás, porque ela era uma casa mista, né? É ainda. Olhei e não vi nenhuma menina e falei assim, tô ficando louco. Dia 7 de novembro de 2016, eu estava descendo a escada para entrar no escritório, Deus falou assim, não entra que a sua esposa está aí dentro. Eu falei assim, eu tô ficando louco. Eu lembro que à noite, na hora que eu olhei para Vanessa, eu falei, eu vou casar com essa mulher. E assim, foi paixão à primeira vista, eu não sei se ela tá me vendo. Eu quero mandar um beijão para Vanessa. E a Vanessa
tive o desejo de casar com ela e tivemos que passar por um processo, respeitamos esse processo e em 2017 o pastor dela falou, olha, para você casar com a Vanessa, você vai precisar morar um tempo em Lima Duarte, para mim conhecer quem é o Felipe. Fui morar em Lima Duarte de 2017 até agosto de 2018. Agosto, setembro. E, assim, foi um período onde eu fui bastante forjado. E assim, cheguei lá também, sem emprego, sem conhecer ninguém. E a gente passou algumas dificuldades, mas eu creio que esses momentos de crise são para forjar o nosso caráter, para forjar algo mais forte. E eu lembro que a gente marcou o nosso casamento dia 10 de agosto de 2018 e eu ia assumir uma igreja em Três Pontas. Só que eu lembro que o pastor me ligou, o pastor Luiz Fernando falou assim, por que você não volta para a ETM para me ajudar aqui? Quero mandar até um abraço para o pastor Fernando, pastora Sandra, a Sofia, a Helena, que estamos assistindo agora. E eu voltei. Quando eu volto para cá, eu descubro que era o meu chamado. Porque, assim, na minha cabeça, eu queria ser um pastor de uma mega igreja. Quem não quer isso? Mexe com brilho. Eu lembro que Deus falou para mim, a sua mega igreja aqui dentro. Por que você não ama isso? Aquilo me transformou a minha vida. Então, eu chego em 2018 na ETM e continuo lá até hoje. Coisa de Deus nunca vai ser normal. Não é? É mais ou menos assim mesmo, né? E confiar e entregar. Falar, Exatamente. esse poderoso, bora comigo. É aquela coisa, não quero isso sobre a minha vida. Ah, Jesus, o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Então, toma aí. Exatamente. Agora, é igual a cicatriz, né? E acho que ela serve de exemplo para a gente pensar. Ah, Deus não fez perfeito, então a questão, né, que você citou, que eu também nunca abordei muito essa questão, a não ser quando me perguntam. Então, já que você perguntou, né, na questão da paternidade, né? Eu tinha confiança, pensa bem, se um Deus que cura, se ele quiser, eu tenho filho. Tem história bíblica de pessoas que, né, era estéril, Ana lá, né, clama a Deus, o profeta acha que ela está embriagada, né? E ela clama e Deus dá, né? Aí ela dedica Samuel e depois Deus dá ainda 7, se não me engano, né? Então, assim, Deus, eu tinha muita confiança de que, isso aí não é nada. Deus que fez o que fez, eu estava morto, né? Eu costumo falar que nasci 3 vezes, nasci quando Deus me curou e nasci quando Cristo morreu por mim na cruz, né? Verdade. Então, eu sou alguém que pode falar, não, eu nasci 3 vezes, né? Então, esse Deus que fez isso não vai fazer. Ah, mas ele não fez. Tá bom, ele é soberano. E foi assim, um dia de cada vez, e as coisas foram assim, porque Deus faz a ferida, ele vai curando. Ele vai curando. Aquilo que eu achava, aquela dor que eu achava que não ia ter fim, ele foi amenizando, Deus foi preparando pessoas que me ajudavam. Me deu, assim, eu já namorava o Lucas, mas me deu um companheiro que hoje eu vejo assim, que é meu amigo, meu companheiro, o amor da minha vida, não fique se achando também. O amor da minha vida inteira. Não é? Que desde 12 anos... Não, mas vai custar caro. Isso vai custar caro para ele. Mas foi esse meu companheiro, meu ajudador, uma pessoa de coração bom, humilde e que nunca largou a minha mão. Desde aquele dia, nós saímos 4 de mão dada lá no cemitério. Seus irmãos tinham quantos anos? 14 e 11. Então a gente saiu de mão dada de lá. E desde esse dia, eu lembro que eu passava as madrugadas chorando. Durante o dia eu não chorava. Porque durante o dia eu tinha que ser forte. Até que um dia meu pai chegou e falou para mim, por favor, eu não aguento mais. Toda madrugada eu fico ouvindo lá no meu quarto chorar, eu não tô. E naquele dia meu choro acabou. Eu achava que tivesse acabado. Até muitos anos depois, teve um pastor lá na nossa igreja e todo mundo foi saindo e a gente ficou lá na igreja. E o pastor Manuel estava também. E o pastor falou assim, vou orar com você.
E já não tinha mais ninguém na igreja, só tinha o Lucas, o pastor Manuel, ele e eu. E eu lembro que aquele pastor falou para mim, você tem uma coisa parada aqui. Nós precisamos tirar isso que tá parado aqui. E ele começou a orar e eu comecei a chorar. Aquele choro que foi interrompido lá atrás, sabe assim, sabe aquele termo, você chorar gritado? Eu chorei gritado. Aí eu estava pronta para ser curada. Enquanto eu segurei aquele choro, eu não me sentia curada. E eu entendi que Deus foi no tempo dele, que ele recolheu, né? Foi no tempo dele que ela tinha cumprido o propósito que ele tinha na vida dela, tinha sido cumprido, e que ela foi em paz. E aí foram entrando as outras etapas da vida, né? E esse tempo Aí o tempo de cantar acho que começou a chegar. Quando eu fui entendendo que eu tinha um papel para cumprir, eu prometi para minha mãe, assim, lá dentro, eu prometi que eu ia cuidar daqueles meninos. E eu tomei como se fossem meus. E até hoje é assim. Então, mas assim, eu sabia que no controle, Deus estava no controle de todas as coisas. Ele foi preparando pessoas, ele foi preparando mães assim, me mandou mães que faziam aquele papel que a minha mãe faria. E foi o Lucas. Depois eu falo assim, depois de Deus foi o Lucas que me ajudou, que segurou na minha mão e que nós fomos caminhando. Aí a gente casou. Quando nós casamos, a gente casou muito novo. E você já tinha quantos anos, tia Josma? 20 anos. Quando a gente casou, o neném, meu irmão, dormia no nosso meio. Eu estava contando para a Paula da questão hoje de ser o secretário de Educação. Como é que foi isso, né? Eu recebi uma carta no começo do ano passado, uns missionários que tiveram uma revelação na África do Sul, que tinha que vir para o Brasil e que tinha que vir para Itamonte. Porque elas tinham um recado de Deus para a liderança, da Igreja Presbiteriana de Itamonte. Entendeu? Elas entraram em contato com o Conrado preparou tudo e ela pediu o nome de cada líder ali. E ela escreveu uma carta para cada líder sem conhecer a pessoa. Ela falou assim, eu não quero saber quem que é, de que jeito que é, eu só quero o primeiro nome de cada pessoa. E o Conrado passou isso para ela, sabe? E ela mandou a carta, antes de ir para o Brasil, ela mandou a carta para cá. O Conrado traduzir e entregar para ela. Ela que entrega. Ela marcou uma data certinha lá, depois que eles chegaram aqui, para poder fazer essa revelação para a liderança, o que Deus tinha colocado no coração delas lá. Eram 4 mulheres. E a mulher mandou a carta e a carta me descrevia. As características dele, pouco cabelo, careca, cabelo. Careca, um homem careca, isso, aquilo, outro. E começou a falar as características, tudo, o que Deus ia fazer na minha vida agora, de novo, né? Lá estava escrito, de restauração, de saúde, de tudo, de cura. A restauração ia ser completa, a cura ia ser completa, em todos os aspectos. Deus ia tratar nessa situação. Deus ia me colocar de novo. A glória da primeira casa será maior que da segunda. Da segunda será maior que a da primeira. Estava ali, entendeu? Aquilo que Deus tinha colocado antes na minha mão, ele ia me dar maior agora do que antes, entendeu? Então, aí o que acontece? Eu tava lá em Itajubá e não entendi. Eu tava lá em Itajubá, as meninas ligando para mim. Eu falei, eu já tinha aberto mão, eu não queria secretário de esportes. O João Pedro tinha me oferecido, não, eu já fiz, eu já tive minha parte, eu já trabalhei 12 anos aí, eu já fiz o propósito de Deus na minha vida ali, tá cumprido. Eu não tenho mais, o que eu tinha para oferecer, eu já ofereci e agora eu vou ser parceiro junto com a Helena, eu vou trabalhar ali e vou ajudar ela durante 2 anos. E esse era o meu projeto. Ponto. Falei isso pro João, sentamos, elaboramos o projeto esporte junto, eu e ela, sentamos ali, a Pâmela também, né? E fizemos uma coisa bem legal.
legal. E tava ali, tava bem, tava, né? Aí liga as meninas, não, porque você tem que aceitar o te oferecendo Secretaria de Educação. Ah, gente, vocês estão ficando loucos. Eu fui o cara que mais criticou, que mais jogou pedra, que mais fez isso, que mais fez aquilo. E aí, hashtag paga o piso. Agora você faz favor de pagar o piso. Aí, tá vendo? Tá? Por favor. Queremos o piso. Isso é uma outra conversa. Um outro programa. Isso é para um outro programa. Então, assim, o mais legal disso tudo é como Deus age nessa situação, sabe? Eu tava lá e falei, não, gente, já foi, bom, definido, não. Aí vira Carolina, não, você vai vir, você vai lá em casa, que nós vamos conversar e você vai ser o secretário de Educação. Eu disse, não, eu vou lá na sua casa conversar, mas eu não vou ser o secretário de Educação. E ela acabou de desligar o telefone. Lembrei da carta. Deus me lembrou da carta. A glória da primeira, da segunda vai ser maior que a primeira. Aqui, eu mostrei pra Paula no começo, né? Foi uns 9 anos de vício, mais ou menos. Uns 9 anos, mais ou menos. Foi terrível, cara. E aí, nesse período, foram quantas tentativas de suicídio? 3? Foram 3 tentativas de suicídio. Eu também passei por depressão. Fiz 2 anos. 2 anos. Me suicidar por 5 vezes. Quando eu escuto isso, tem gente que fala assim, meu Deus, nossa, Há quem diz ainda que é a doença do rico, né? Mas a depressão é o mal do século, tá, gente? É o mal do século. E assim, uma coisa que me deixa muito triste é pessoas falar que a depressão talvez não seja falta de Deus, como o Whindersson Nunes. Ele falou, a depressão não é falta de Deus. Como não, gente? Como não? Não é falta de Deus. Porque quando eu tive um encontro com Jesus, a minha vida mudou. Eu acho que cada caso é um caso, porque o meu caso foi isso. Não, é fácil. É fácil a gente identificar. Quando Deus faz o mundo. Você estava preenchendo com outras coisas. Agora você fala assim, gente, hoje me preenche com Jesus. Jesus, a alegria. Muda totalmente a história. Alegria de Cristo, alegria de ver as pessoas bem, através da sua vida, pelo seu testemunho de vida, pelas coisas que você conta, pelas coisas que você superou. Isso incentiva as pessoas. Isso vai impulsionar as pessoas a querer o que você tem na sua vida. Isso é fantástico. Mas é simples entender isso. Quando Deus faz o mundo, Deus, ele cria as criaturas marinhas, os mares e rios. Ele dá a terra, ele cria as árvores, as flores, os frutos e tudo. Ele cria o homem. Aí eu vou lá no mar, vou arrancar a baleia do mar, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. Vou arrancar a árvore da terra, o que a árvore vai acontecer com ela? Morrer. E a nossa vida, Jesus, Deus soprou o Espírito dele sobre nós. A nossa vida sem Deus é uma vida frágil. Aí entra a depressão. Nós damos legalidade para o inimigo entrar na nossa vida e destruir nossa vida. O que aconteceu comigo? Eu, com depressão, entristecido, só pensava em me matar. E você sabe como estava Satanás? Aqui, ó. Batendo palminha. Batendo palma. Eu te entendo. Batendo palma, sabe? Então, assim, a depressão é o mal do século. Não tem outra causa. Muitas pessoas, e assim, as pessoas associam depressão a doença de rico. Gente, quantos problemas controladores têm feito mal para as pessoas? Síndrome do pânico, ansiedade, sabe? Isso tudo está vinculado à depressão. Todos esses problemas controladores. Todos esses problemas controladores. E nós não temos domínio. Só que quando Deus, lá em Gênesis, ele cria o homem, ele fala o quê? Dominai. Então é pelo poder dele. Ele nos deu o domínio sobre todas as coisas. Então é por ele que nós vamos vencer. Sabe qual foi a primeira palavra para minha conversão? Eu estava debaixo de um pé de pera. Eu falei, Deus, se o Senhor existe com esses crentes, fala comigo então. Esses crentes ficam aí gritando, glória a Deus, aleluia, então fala comigo. Eu tinha ganhado uma Bíblia minúscula de um irmão querido lá da Peniel de Resende, o Calute. Ele falou, irmão, quero te dar essa Bíblia, você merece. Peguei a Bíblia e tal. E de repente eu abri a Bíblia. Caiu Mateus 11, 28.
tradução da minha Bíblia estava assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e depressivos, e eu vos aliviarei. Fechei a Bíblia e comecei a chorar. Falei, Deus falou. Deus falou. Deus falou. Eu comecei a chorar. Falei, caramba, velho, é isso que os crentes falam, que é Deus falar. Exatamente. Falei, agora eu sei o que os crentes sentem. Olha que loucura, eu tô sentindo isso, velho. Tô sentindo Deus aqui. Cara, foi muito louco, gente, olha. É muito louco, velho. Então, pra mim, né, eu digo pra mim, eu olho pra minha história pra trás, eu digo, se lá atrás eu tivesse procurado essas respostas no lugar certo, eu acredito que eu não poderia ter, mas eu acredito que eu não teria me afastado. Sim. Porque eu comecei a buscar no mundo, né? Não fui na fonte, né, que é a verdade, procurar saber as perguntas que estavam ecoando dentro de mim. Eu simplesmente falei, vou e vou viver. E lá o mundo me apresentou as respostas que ele tem, né? Só que é totalmente... aquela coisa, ele te respondia aquilo que você queria. Exatamente. Ouvir, Exatamente. E aquela coisa que a gente pensa, porque assim, eu já passei também por um processo assim de me afastar um pouco, né, no caso de Deus. Mas assim, porque a gente acha que quando a gente tá no mundo, a gente vai ter liberdade. Exato. Entendeu? Vou ser livre pra fazer o que eu quiser. Só que assim, a gente não vê que a gente acaba sendo aprisionado pelo pecado. Sim. Né? Sim. Em certas circunstâncias que depois pra você sair daquilo, só a Exatamente. misericórdia. Eu falo que, é igual você falou, a gente vê, eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quero. Só que depois que eu passei todo esse processo, eu falei, a verdadeira liberdade não está naquilo que você pode fazer, mas está naquilo que você pode fazer, mas escolhe não fazer por amor a Cristo. Exatamente. Essa é a verdadeira liberdade. É porque você tá ali. Você pode, eu posso ir ali fora? Posso. Só que por amor a Ele, eu escolho não fazer. Isso é a verdadeira liberdade. Entende? Então hoje hoje que as pessoas não entendem muito disso. É igual eu acho lindo a história de Paulo, que Paulo, as cartas que ele começa a escrever, eu falo, Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu fiquei esse dia, eu falei, Jesus, o que é prisioneiro? Paulo, cara, Paulo foi liberto, tava lá, ele tava preso, mas o que é ser prisioneiro de Cristo? Eu comecei a indagar, Deus, falei, como é isso, ser prisioneiro de Cristo? Eu falei, o prisioneiro é por escolha, por amor. É o prisioneiro livre em Cristo, não é o prisioneiro aprisionado. Que ele era antes, mas é o prisioneiro livre. Porque assim, o pecado nos aprisiona. Exato. Você vê o vício mesmo, você quer sair, pra você sair, você não consegue. Consegue. E isso é você estar preso. Exatamente. Né? E quando a gente está em Cristo, a gente tem liberdade. Sim. A própria palavra fala de livre-arbítrio. Deus não vai te prender. Não vai. E acho É a que questão falta do amor mesmo. do coração estar aberto para isso. Porque acho que pessoas... porque a Bíblia é um confronto. Sim. Né? Então ali ele vai mostrar até o seu caráter. Você fala assim, gente, como eu sou horrível, né? Como realmente, como humana, eu sou a pior realmente criação que ele Exatamente, é desse jeito aí. Então, aí vai realmente da escolha de você querer mudar em Cristo ou de você quiser viver essa vida. Sim. Como você acha que tem direito no mundo, né? Exatamente. Essa liberdade. Mas acho que o pessoal tem a interpretação muito ruim da Bíblia, porque eu ouço muito adolescente, igual assim, primeiro um ser que não existe, invisível. Vou obedecer uma pessoa que escreveu aqui que ninguém ainda sabe, mas para você ver que eles têm um problema de obedecer. Para você ver que hoje nem os pais terrenos eles não obedecem. Imagine, né? Deus que não tá vendo, né? Justo. Exato. Então é onde que a gente acha que o nosso testemunho, a nossa mudança, né, a nossa revelação é pra gente hoje ensinar essas pessoas que não tem nada a ver de um Deus rígido. Não tem. Como você diz, ele tem ciúmes da gente. Sim, sim. Né? Então ele não vai querer você realmente pro mundo, ele vai querer pra ele, né, Roberta? Com certeza. Mas, gente, todo mundo bonitinho, vinha cabelos debaixo do braço. Gente, eu e minha mãe, a gente ria daquilo. Olha lá, já vai isso. Já vai os irmãos. Já vai os irmãos. Ali eu tenho assim mesmo. Que livre. Hoje, Ô, filha, é desde a hora que ela acorda, até na hora de comigo, a Bíblia. Na minha infância, a gente sofria isso na escola, né? Porque a gente já era crente, né? Eu sofri muito. Então, eu também. Então, e a gente, eu costumo de ir com a Bíblia na mão, né? Na igreja, né? Então, às vezes, até escondia.
E Vai. olha, pastor Mike, é Verdade. libertador. E a Paulo foi muito usada, realmente é uma entrega e você também está disponível para receber essa entrega. Então, acho que eu estava no meu processo de depressão. Então, sabe quando você fala assim, é tudo ou nada? Então, vou ouvir. que a Deus Paulo tem o falou. tempo e a hora e o modo da coisa E acontecer. foi isso, pastor. Por isso que hoje eu sou apaixonada e o propósito do Em Nome do Pai veio já com os meninos, né, dos sócios, mas por eu estar aqui hoje, dando continuidade, né, no projeto deles, realmente para falar da grandeza de Deus na nossa vida. Eu fico vendo vocês, assim, que eu vejo que isso aqui é um ministério que Deus está dando para vocês. Deus tem um propósito com tudo isso aí. Amém, eu creio. Então a gente vai ter dificuldades, claro. O caminho do Senhor Jesus sempre tem as dificuldades, mas vocês têm que perseverar, que está sendo uma bênção. Hoje já é uma realidade para nós, né? Muita na rede já é uma realidade para Itamonte. É verdade. A gente fala, todo mundo já sabe, né? É verdade. Ai, muito bom. Né, Paulo? Uma benção. E assim, a gente já vai começar agora a falar um pouquinho do seu chamado. Aquele dia que a gente estava lá no seminário, você falou, e aí depois a tia falou assim, Paula, a gente podia convidar o pastor Magno para ir lá no Em Nome do Pai. Eu falei, eu acho que vai ser muito interessante essa conversa. E aí você estava contando por alto, assim, pra gente, e você falou que você estava na faculdade, quando você sentiu realmente o chamado de Deus na sua vida. E aí, como foi tomar essa decisão de deixar tudo, deixar a faculdade? Você estava até fora do país, né, Magno? Estava na veterinária, que era o meu sonho, né? Para você aceitar esse chamado mesmo de... Sabe o que é difícil? Difícil você olhar para trás e falar o seguinte, não, se eu fosse veterinário, eu ia ser um bom veterinário. Você não deixa de mexer com os bichos, né, Magno? Não, até hoje. Isso aí eu acho que já é uma coisa que... É dom, né? É um dom, e Deus, assim, é um prazer que eu tenho, sabe? Cada um tem seu... Eu não gosto de futebol, não gosto de televisão, não gosto de filme, não gosto de... O que eu gosto é meus bichos, né? Isso me distrai também. E eu acho que no ministério precisa ter uma coisa, né? Pra nos ajudar nisso aí, né? Mas, Paulo, olha, o que aconteceu? Eu tive várias experiências, ó. Eu fui batizado nas águas na igreja metodista wesleyana. Eu fui, assim, né? Batizado, tive uma experiência com o Espírito Santo na Assembleia de Deus. Eu lembro que a minha avó era da congregação cristã e eu estava estudando em São Lourenço. Então eu ia levar ela na congregação cristã. E um dia Deus falou comigo lá dentro daquela igreja. Aí meu pai estava na quadrangular e eu tive várias experiências de oração, porque o pastor Pedro é um homem de oração. Então eu louvo a Deus pelas pessoas todas que passaram na sua vida, né? Mas a pessoa que marcou a minha vida com questão ao ministério, ao meu chamado, foi o pastor Manuel. O pastor Manuel, assim, eu sou muito grato a ele. Porque eu nunca acreditei, ele sempre acreditou. Eu sempre desisti, ele nunca desistiu. Eu nunca quis e ele sempre quis. E ele sempre teve uma convicção que eu nunca tive. Então, assim, e o pastor Manuel, ele quando nós chegamos na igreja presbiteriana, eu não lembro, entendeu? Mas eu lembro dele sempre tendo uma palavra para mim. Magno, Deus tem um propósito na sua vida. E realmente a gente combina em tudo. E a gente viu que estava faltando esse lado espiritual, né? E a gente falou assim, não, peraí. Aí começou a aparecer perguntas assim, aleatórias. Eu falava assim, realmente, como é que eu vou... Como que eu não vou buscar isso, né? Como é que eu vou só falar de Deus para os meus filhos e eles não vão ver? Eu tenho uma experiência. Eu agindo ali dentro, eu mostrando para eles, né? Então foi mais assim, principal mesmo, foi quando a gente viu que realmente a gente tinha que tomar uma direção. Eu cheguei e falei, Moniquinha, o dia que tiver aquele encontro, você convida a Thalita e me convida pra gente ir junto, por favor. Eu tava sentindo que eu precisava de alguma coisa assim. Isso que a gente sempre falava que era bom e tal. A Mônica, claro, não sei o que, pode deixar comigo. Eu cheguei em casa, cheguei no consultório, o Silviano tava na casa da minha mãe. O Silviano falou assim pra mim, Cogo, vai ter célula do Magno amanhã lá em casa. Eu já convidei a Thalita.
Ela falou que vai, então eu não quero nem saber, vocês vão. Eu falei, Silvia do céu, acabei de pedir pra Mônica me contar. Deus tava me chamando pra fazer alguma coisa. Aí eu levo aquela, eu falei, Deus. Aí eu falei, eu vou morrer. Boa. E aí... foi o início. Foi o início. E um outro canal que foi o Pastor Magno. Porque o Pastor Magno, ele me abraçou, como assim, nunca tinha visto isso na igreja. Ele grudou em mim mesmo. E ia lá em casa estudar. Que legal. Todos os estudos dele, ele dá uma aula. Eu até... Quem quiser participar um dia do nosso encontro, é uma aula, ele dá um show. E ele grudou em mim e a gente começou a estudar. Um dia eu fui... E aí eu, com essa loucurada dessas coisas que eu acreditava, um dia foi na casa dele. Olhei pra cima e falei, esse pastor vai explicar direitinho. O Magno pegou a Bíblia e ele começou a destrinchar. O Magno deu uma explicação. Thalita entrou no carro e falou, você gostou da palavra do pastor? Eu falei, eu gostei, acabei de converter. Eu acabei de converter, eu entendi tudo. Eu olhei pra cima e pedi pra Deus. Parece que entrou. Eu falei, você viu o que ele falou? Eu falei, era isso que eu queria. Eu falei, nossa, acabei de converter, não acredito que eu precisava disso. Eu falei, anos na igreja, eu não tinha esse entendimento. Numa aula que ele deu de 1 hora ali, parece que entrou tudo na minha cabeça. Aí eu quis buscar mais, eu quis ler a Bíblia. Coisas extraordinárias com Deus. E Deus nos convidou para esse tempo para estar aqui em Tamonte. A gente está fazendo o possível, né? Para que o nome de Jesus mesmo venha a ser conhecido e glorificado, né? Amém. Não somente pregando a palavra, mas também buscando o nosso comportamento. Vivenciando, né? Isso, e que antes de eu poder falar da palavra abertamente com as pessoas, eu quero que elas vejam algo diferente na minha vida, sabe? Porque é isso que me constrange, é isso que eu admiro em pessoas, sabe? Porque nós cristãos já tem esse jargão, já vem o irmãozinho da Bíblia. Olha os crentes lá. Não, daí muitas vezes falam isso porque, nossa, mas não dá testemunho, não dá nada. Mas eu procuro dar o testemunho para depois eu ter abertura para entrar com a palavra. E o esporte abre bastante para qualquer outra. Sim. Eu acredito que... Não, pode falar. Igual eu falei, acho que no podcast que eu tive, né, aqui com vocês, sobre a gente entender esse lugar do reino de Deus. E pra gente estar em todos os lugares. Porque se a gente não tá, a arte, tudo foi criado por Deus. Só que nós, por causa do nosso pecado, a gente deturpou isso, né? Mas Deus vem e faz o quê? Através do seu Filho, reme todas as coisas que já são dele. Então a gente não quer estar na arte, mas a gente dá arte pro mundo. A gente não quer estar na dança, mas a gente dá a dança, você entendeu? Então a gente vai... E isso também não é o certo. O convite de Deus não. É para os meus filhos. Vão, organizem, sabe? Expressem o meu amor, expressem o meu caráter. Então, para mim, em missão, entender isso foi assim, transformador. Eu tinha um olhar muito religioso, muito pesado, até de mim mesmo. E hoje eu vivo até mais leve, mais feliz, porque eu entendi, meu pai fez, eu posso desfrutar. A questão é como eu estou desfrutando disso. Uma vida de relacionamento com Deus, né? Quando a gente entende o propósito chamado de Deus sobre a nossa vida, esse relacionamento aqui, ele precisa estar em dia, ele precisa estar em conformidade. Que aí o Senhor direciona tudo, né? E essa coragem, ela vem do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem capacita a gente, né, para todas as coisas. Então, essa capacitação, essa coragem que é necessário, como você leu lá, né, que Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele teve coragem de enfrentar aqueles líderes religiosos. E é só o Espírito Santo que faz isso, que gera coragem em nós. E no monte, uma certa feita à tarde, eu orei a Deus e disse, Senhor, o Senhor me aprova. Se o Senhor falar comigo que me aprova do jeito que eu sou, eu nunca mais vou me preocupar em pensar o mesmo. E sabe quando o Espírito Santo vem desenraizando tudo aquele medo, puxando tudo para fora, dizendo tira, que não veio com
você, mas colocar em você tira. Eu senti aquela mão rasgando e dizendo: é assim que é e assim que será feito. Portanto, que eu fui ministrar numa noite, no ministério, a qual ali eu já passei umas situações muito difíceis, complicadas, e Deus usou uma irmã. Ninguém sabia que eu fui para aquele monte. Ninguém. Eu enfrento batalhas naquele monte que ninguém sabe a hora que eu entro nele e a hora que eu saio. Eu gosto muito de ir à madrugada. Meu bairro, graças a Deus, é muito tranquilo. Eu gosto muito de ir na madrugada. Eu virei aquela madrugada naquele dia. Eu iria ministrar no final do dia. Deus tomou a serva dele no meio do culto. A hora que o pastor foi me passar o microfone para louvar, Deus tomou a serva dele, saiu do círculo de oração. Ela levantou a mão no meio da igreja imensa. A voz da mulher parecia que estava com o microfone que eu estava na mão dela. E disse: filho meu, servo meu, assim confirmo que falei contigo no arraiar do sol naquela montanha. Continue do jeito que tu é, porque hoje você recebe a palavra e a confirmação que tu me pediu. Não mude, eu te apoio. Então, a formação, existe a escola do homem e a escola de Deus. Quando você vai, por exemplo, para Moisés, né? Moisés chegou a um ponto, você vê todo o milagre que Deus fez na vida dele, preservando, preparando ele para ser um líder. Aí ele vai para a escola do homem, né? A escola do Egito. E quando você vai para Atos 7, ele diz assim, que não existia um homem igual Moisés em atos e obra. Era o homem do momento. Aí Deus diz: vamos para a minha escola. O que Deus faz? Leva ele para o deserto. Ele ficou 40 anos aprendendo lá. Depois ele vai para o deserto, ele vive 40 anos. O que ele aprendeu no deserto? O sobrenatural, a dependência. Quando é que lá no palácio, né, de Faraó, ele viu uma sarça ardente? Ele ouviu uma voz. Aonde a gente vê isso? No deserto. Onde Deus está formando o nosso ministério, a nossa liderança. Uma coisa que eu guardo muito em meu coração e tenho procurado passar isso, que nós devemos aprender a passar o processo. A gente quer um milagre, que é uma coisa sobrenatural. Mas na verdade, quando a Bíblia fala do vinho, da água ser transformada em vinho, é um milagre. Mas o processo natural é pisar na uva, é banhar, pisar na uva, processar ela, deixar ela. É isso que a formação de Deus para mim é essa. Quando você aprende a passar, a ser moldado por Deus. Deus está trabalhando em você, está lapidando. E Ele é obrigado a fazer isso. E por que Deus faz isso? Por maldade? Não. É porque Deus sabe que quando a gente chegar numa certa posição, se você não tiver uma base formada, E humildade, eu acredito. Humildade. É humildade, né? Então, você tem que passar por esse processo. E esse processo é duro. Né? E o duro é assim, que a escola do homem, ela forma ele com 4, 8 anos. A de Deus é 40, 50 anos, né? Hoje eu estou com 40 e poucos anos de ministério. E ainda eu digo assim, uma coisa sei que nada sei. Sim, só como o Magno já está aqui já de casa, o Afonso já é a segunda vez que o pessoal conhece, mas já pode se apresentar, né, para o pessoal conhecer um pouquinho mais, e aí a gente já começa com o trabalho desse discipulado maravilhoso. Boa noite, povo de Deus, amados. Muitos já me conhecem aqui de Tamonte. Meu nome é Jaziel Costa Neto, né? Famoso neto do Jaziel. Filho do Rui. Filho do Rui, né? Rui Costa. E muitos me conheceram, na verdade. Poucos me conhecem hoje. E o que eu vou falar aqui, o que eu quero que vocês entendam é que viver com Jesus é a melhor coisa do mundo. É um renovo, é maravilhoso. Então espero que vocês gostem, espero que vocês entendam o que a gente quer passar para vocês. Amém. Amém.